Ele é professor. Após aceitar a obra de Deus dos últimos dias, ele espalha o Evangelho e testifica de Deus. Mas ao ser perseguido, ficou com medo e preocupado. Se os líderes descobrirem que espalho o Evangelho, me enviarão para a parte mais perigosa da linha de frente, para defender a fronteira e poderei morrer. Em seu medo, ao orar e ler a palavra de Deus, ele entende a verdade e ganha fé. Sem a permissão de Deus, não morrerei nem nos lugares mais perigosos. Não controlamos nossa vida nem a morte, muito menos controlamos nosso desfecho final. Isso está nas mãos de Deus. Quando é ameaçado pelo líder, ele entra em pânico novamente. Ele continua espalhando o Evangelho ou protege a si mesmo? O que ele escolhe? Eu nasci numa família comum no norte de Myanmar. Em dezembro de 2018, aceitei a obra de Deus Todo-Poderoso dos últimos dias e participei de reuniões enquanto estudava. Formei-me em 2021 e fui dar aulas numa região remota e montanhosa. Embora fosse professor, eu também era soldado e precisava obedecer aos meus superiores em tudo o que fazia. Caso contrário, seria enviado para as florestas na parte mais remota e perigosa da linha de frente. Lembrava-me das palavras dos superiores e passava meus dias lecionando diligentemente. Pelo meu bom comportamento, o líder da escola me pediu para supervisionar o centro acadêmico. Mesmo estando ocupado todos os dias, eu me sentia vazio por dentro. E descobri que a internet na região era ruim, e assim não podia me reunir. Cheguei no início da pandemia. As cidades e estradas estavam fechadas. Por isso perdi o contato com os outros por um semestre. Isso deve ter sido muito difícil. Sim. O que o levou a querer espalhar o Evangelho? Então, mesmo não tendo contato com os outros, eu continuava orando e lendo a palavra de Deus. Li uma passagem da palavra de Deus que me motivou muito. Deus Todo-Poderoso diz: você está ciente do fardo sobre seus ombros, da sua comissão e da sua responsabilidade? Onde está seu senso de missão histórica? Como você servirá adequadamente como mestre na próxima era? Você tem um forte senso do papel de mestre? Como explicaria o mestre de todas as coisas? Será que é mesmo o mestre de todas as criaturas vivas e de todas as coisas físicas no mundo? Quais são seus planos para o progresso da próxima fase da obra? Quantas pessoas estão à sua espera para que você seja seu pastor? A sua tarefa é pesada? Alguma vez já lhe ocorreu como o coração de Deus está entristecido e ansioso? Como ele pode suportar ver a humanidade inocente, que ele criou com suas próprias mãos, sofrer tamanho tormento? Afinal de contas, os seres humanos são as vítimas que foram envenenadas. E, embora o homem tenha sobrevivido até hoje, quem poderia saber que a humanidade foi, há muito tempo, envenenada pelo maligno? Você se esqueceu de que é uma das vítimas? Em nome de seu amor a Deus, você não está disposto a se esforçar para salvar esses sobreviventes? Você não está disposto a dedicar toda a sua energia para retribuir ao Deus que ama a humanidade como sua própria carne e sangue? No fim das contas, como você interpretaria ser usado por Deus para viver sua vida extraordinária? Você realmente tem a determinação e a confiança para viver a vida significativa de uma pessoa piedosa que serve a Deus? Amém. Lendo a palavra de Deus, entendi a sua vontade de salvar as pessoas. Ele espera que mais crentes verdadeiros ganhem a sua salvação. É seu desejo mais urgente. Como crente, tenho
a obrigação de espalhar o Evangelho de Deus. Esse é o meu dever como um ser criado. Certo. Até então, eu já era crente havia 3 anos. Lia a palavra de Deus e entendia algumas verdades. Embora não pudesse me reunir por causa do trabalho e da internet ruim, eu ainda podia espalhar o Evangelho e trazer mais pessoas diante de Deus para aceitarem sua salvação nos últimos dias. Os desastres estavam crescendo e a pandemia no auge. Tantos ainda não haviam ouvido a voz de Deus ou recebido sua salvação, o que entristecia e preocupava a Deus. Eu não podia ser indiferente. Precisava compartilhar o Evangelho e trazer para Deus as pessoas de boa humanidade que criam nele e cumprir meu dever para satisfazê-lo. Minha estatura e entendimento da verdade eram limitados e eu não sabia pregar. Eu queria, mas era incapaz. Então, orei a Deus. Deus, minha estatura é baixa e eu não sei pregar. Guia-me a trazer aqueles com fé verdadeira para diante de ti. Espalhar o Evangelho não é fácil, mas com tua orientação, é certo que os trarei para diante de ti. Então, planejei compartilhar o Evangelho com meus colegas e alunos. Mas na época, eu estava muito dividido. Por quê? Meus superiores me disseram que eu era professor e soldado, e não podia fazer nada que não fosse ensinar. E que se me descobrissem, seria enviado para a linha de frente, onde há muitos conflitos e ataques terroristas, e eu poderia morrer. Eu também ouvi que o último diretor da escola era cristão, e que seus supervisores o transferiram para outra escola por pregar a seus alunos, que foi rebaixado a professor normal, e que se ele voltasse a violar as regras, seria enviado para a linha de frente. Isso é terrível. Sim. Pensando nisso, fiquei com medo. Pensei, o diretor pode continuar dando aulas após ser removido, mas eu sou só um professor comum. Se eles souberem que eu prego, vão me enviar direto para a linha de frente, sem chance de ser professor. Aceito perder o emprego. O problema é que eu poderia morrer num lugar tão perigoso. Isso me deixou com medo de pregar na escola. Mas pensei em como a obra de Deus estava chegando ao fim e em como os desastres aumentavam. Se eu não pregasse aos meus colegas, amigos e alunos, e não os trouxesse para diante de Deus, um dia cairiam em desastre, seriam punidos, perderiam sua chance de ser salvos. A vontade de Deus é que o Evangelho do Reino seja espalhado e salvar os que podem ser salvos. Mas eu só preocupava-me com meu futuro e destino e temia espalhar o Evangelho dos últimos dias. Eu decepcionava a Deus. Eu estava tão dividido. Como você resolveu esse problema? Mais tarde li passagens da palavra de Deus que me deram fé. Deus Todo-Poderoso diz: você não deveria ter medo disto e daquilo. Sejam quais forem os muitos perigos e dificuldades que possa enfrentar, você é capaz de permanecer firme diante de mim, desobstruído de qualquer obstáculo, para que minha vontade possa ser realizada sem impedimento. Esse é o seu dever. Você precisa suportar tudo. Por mim, precisa estar pronto para renunciar a tudo que possui e fazer tudo o que puder para me seguir, e estar pronto para despender tudo o que tiver. Agora é o tempo em que o testarei. Você oferecerá sua lealdade a mim? Você consegue me seguir lealmente até o fim da estrada? Não tema. Com meu apoio, quem alguma vez poderia bloquear essa estrada? Lembre-se disso. Não me esqueça.
Tudo o que ocorre é por minha boa intenção e tudo está sob minha observação. Você consegue seguir minha palavra em tudo que diz e faz? Quando as provações de fogo lhe acontecerem, você se ajoelhará e clamará? Ou se acovardará, incapaz de seguir em frente? Como criatura de Deus, o que você deveria fazer? Deveria cumprir seu dever, fazer o que tem de fazer com todo o seu coração, a sua mente e a sua força. O resto, as coisas que têm a ver com perspectivas e sina e o destino futuro da humanidade, não é algo que você possa decidir. Está nas mãos de Deus. Tudo isso é ditado e arranjado pelo Criador, e nada tem a ver com qualquer criatura de Deus. Você deve reconhecer um fato. Não importa que tipo de promessa seja ela boa ou comum, seja ela agradável ou desinteressante, tudo é ditado, arranjado e determinado pelo Criador. O único dever e obrigação de uma criatura de Deus é seguir e buscar a direção e a senda corretas indicadas pelo Criador. Quanto àquilo que você ganhará no fim, e quanto à parte das promessas de Deus que você receberá, tudo isso se baseia em sua busca, na senda que você segue e naquilo que é ditado pelo Criador. Amém. A palavra de Deus me instruiu a não temer e que tudo estava nas mãos de Deus. Continuar como professor ou ser enviado para a linha de frente não era decidido por alguém, somente por Deus. Ninguém decidiria isso. Sim. Eu precisava ter fé em Deus. Com Deus ao meu lado, nada tinha a temer, por mais difícil que fosse espalhar o Evangelho. Sempre temia que, assim que a escola descobrisse que eu pregava, eu fosse enviado para a linha de frente e corresse perigo. Por isso, não ousei evangelizar. Eu não tinha nem um pouco de fé em Deus. Essas palavras me tocaram. Cumpra seu dever, fazendo o que você deve fazer com todo o coração, mente e força. Quanto ao resto, como perspectivas, sina e o futuro destino da humanidade, não cabe a você decidir. Está nas mãos de Deus. Tudo isso é ditado e arranjado pelo Criador. E nada tem a ver com qualquer criatura de Deus. Fiquei muito motivado. Como um ser criado, eu deveria cumprir meu dever de todo o coração. Não importava o que acontecesse com meu emprego. Se fosse enviado para a linha de frente ou exposto ao perigo de morrer, tudo isso era ditado e arranjado por Deus. Eu temia que os líderes me enviassem para a linha de frente se descobrissem que eu pregava, pois eu não entendia a soberania onipotente de Deus. Como se meu destino fosse decidido pelos líderes. Eu era tão tolo. Não nos sentimos constrangidos quando entendemos a soberania onipotente de Deus. Verdade. Os desastres e a pandemia estão piorando. E não temos tempo a perder. Tive a sorte de receber a obra de Deus nos últimos dias, mas não pregava para as pessoas ao meu redor. Eu devia isso a elas, e fui rebelde contra Deus, e minha consciência não encontrava paz. Quando percebi isso, eu ganhei fé. Estava disposto a deixar de me preocupar e a cumprir o dever, pregando e testificando de Deus. Amém. Mais tarde eu me perguntei: por que ser enviado para a linha de frente me assusta a ponto de eu não ousar cumprir o meu dever? O que me constrange? Depois li nas palavras de Deus. O mais triste em relação à crença da humanidade em Deus é que o homem conduz o próprio gerenciamento em meio à obra de Deus e, contudo, não presta atenção ao gerenciamento de Deus. O maior fracasso do homem está em como, ao mesmo tempo em que busca se submeter a Deus e adorá-lo, o homem está construindo o próprio destino ideal e planejando como receber
a maior bênção e o melhor destino. Mesmo que alguém entenda o quanto ele mesmo é lamentável, odioso e patético, quantos deles podem abandonar prontamente seus ideais e suas esperanças? E quem é capaz de interromper os próprios passos e parar de pensar apenas em si mesmo? Deus precisa daqueles que irão cooperar intimamente com Ele para completar sua gestão. Ele precisa daqueles que se submeterão a Ele, devotando a mente e o corpo inteiramente à obra de seu gerenciamento. Ele não precisa de pessoas que vão estender as mãos para lhe implorar todos os dias, muito menos das que dão um pouco e então esperam ser recompensadas. Deus despreza as que fazem uma parca contribuição e depois descansam sobre os louros. Ele odeia aquelas pessoas de sangue frio que se ressentem da obra de seu gerenciamento e só querem falar sobre ir para o céu e ganhar bênçãos. Ele tem uma aversão ainda maior por aquelas que tiram vantagem da oportunidade apresentada pela obra que ele faz para salvar a humanidade. Isso porque essas pessoas nunca se importaram com o que Deus deseja alcançar e conseguir através da obra de seu gerenciamento. Elas só se preocupam com a maneira de poder usar a oportunidade oferecida pela obra de Deus para ganhar bênçãos. Elas não se importam com o coração de Deus, ficando inteiramente preocupadas com as próprias perspectivas e sina. Aquelas que se ressentem da obra de gerenciamento de Deus e carecem até do menor interesse no modo como Deus salva a humanidade e da sua vontade, estão apenas fazendo o que lhes agrada, separadamente da obra de gerenciamento de Deus. O comportamento delas nem é lembrado, nem aprovado por Deus. Muito menos é visto favoravelmente por Ele. Amém. Após ponderar a palavra de Deus, percebi que a razão pela qual eu temia tanto pregar era a minha preocupação com meu destino. Temia ser descoberto pelos líderes e que me enviassem para a linha de frente. Se isso acontecesse, eu não poderia me reunir e ler a palavra de Deus. E teria que patrulhar a floresta com uma arma. Era uma região atormentada por conflito e terrorismo. Se eu errasse, provavelmente morreria e perderia minha chance de ser salvo. Vi que eu acreditava em Deus para ganhar bênçãos, não para buscar a verdade nem cumprir o dever de um ser criado. Minha fé e meu dever serviam aos meus interesses. Só estava disposto a fazer coisas que me concederiam bênçãos. Era igual a relação entre chefe e funcionário, cheia de interesses, sem amor nem preocupação por Deus. Eu era egoísta e desprezível. Eu não queria assumir um sofrimento, nem qualquer adversidade. Achava que ler a palavra de Deus em conforto e louvá-lo por meio de cântico e dança bastavam. Mas essa minha fé nunca me levaria a experimentar e entender a palavra de Deus, nem a reconhecer meu caráter corrupto, nem a alcançar salvação. Deus exige que consideremos sua vontade, que o amemos e testifiquemos. Não importa o que encaremos, devemos buscar a verdade, submeter-nos a Ele, temê-lo e evitar o mal. E só então podemos alcançar salvação. Minha busca por bênçãos não estava alinhada com a vontade de Deus, e estava longe de suas exigências. Como crente, eu deveria buscar amar e obedecer a Deus, e dedicar-me a testificar de sua obra nos últimos dias. Só isso vale a pena e é significativo. Sim. Então orei e disse a Deus que eu não continuaria pensando em meu futuro. Eu devia espalhar a obra de salvação de Deus nos últimos dias e testificar dela. Uhum. Depois disso, você começou a pregar na escola? Sim. Eu comecei pregando aos meus colegas, mas descobri que resistiam muito à fé em Deus. Assim, fui pregar aos meus alunos. Após as aulas, eu li a palavra de Deus para eles todos os dias. Deus é a fonte da vida do homem. Deus preside o destino de toda a humanidade. E falava sobre coisas como os 3 estágios da obra de Deus.
Eles ouviam com atenção. Graças à orientação de Deus, em um mês, mais de 50 pessoas se converteram na escola. Ah, Minha fé se fortaleceu naquela época. Vi que os alunos estavam ansiosos para se reunir e tinham um bom entendimento. Então preguei e testifiquei de Deus com uma convicção maior. Não me sentia mais tão nervoso e meu medo diminuiu, pois sabia que Deus estava comigo. E entendia o que ele quis dizer quando disse: você deve ter fé que tudo está nas mãos de Deus e que os humanos só cooperam com ele. Se o seu coração for sincero, Deus verá e abrirá todas as sendas para você, tornando as dificuldades não mais difíceis. Essa é a fé que deve ter. Vocês não precisam se preocupar com nada enquanto cumprem seu dever, contanto que usem todas as suas forças e coloquem o coração nisso. Deus não tornará as coisas difíceis, nem os forçará a fazer o que não conseguem. Deus nos diz que, contanto que cooperemos sinceramente com Ele, abrirá uma senda para nós. Não precisava me preocupar tanto. Só precisava fazer o meu melhor, dar tudo de mim e confiar em Deus enquanto eu trabalhasse. Deus exige de mim o que está ao meu alcance e não vai além da minha estatura. certo. Eu soube que os outros descobriram que você pregava na escola e que alguns dos recém-convertidos foram perturbados. Sim. Quando mais alunos aceitavam a obra de Deus dos últimos dias, as forças de Satanás começaram a interferir. Os alunos na escola eram de uma minoria étnica, que acreditavam no budismo, que sempre foram budistas. Alguns deles me contaram que seus pais os proibiam de acreditar. Uma aluna disse que seus pais a alertaram de que se a descobrissem crendo em Deus de novo, eles a expulsariam e a renegariam como filha. Muitos deles não sabiam o que fazer. Na época, eu temia que eles se desanimassem e enfraquecessem pela perseguição de sua família, ou se sentissem incapazes de continuar e abandonassem a fé. Eu estava muito ansioso e não sabia o que fazer. A obra de Deus terminaria em breve. Se eles abandonassem a fé, perderiam a salvação de Deus. Como eu prestaria conta disso a Deus? Como você passou por essa situação? Passei meus dias orando e pedindo que Deus me guiasse. Li isto nas palavras de Deus. Quando Deus opera, cuida de uma pessoa e olha para essa pessoa. E quando Ele favorece e aprova essa pessoa, Satanás também segue logo atrás, tentando enganar a pessoa e levá-la ao prejuízo. Se Deus quer ganhar essa pessoa, Satanás fará tudo em seu poder para obstruir Deus, usando vários artifícios malignos para tentar interromper e impedir a obra de Deus, com o intuito de atingir seu objetivo oculto. Qual é esse objetivo? Ele não quer que Deus ganhe ninguém. Ele quer ter posse daqueles que Deus quer ganhar, quer controlá-los, comandá-los para que eles o adorem, para que se juntem a Ele para cometer atos malignos e resistir a Deus. Não é esse o motivo sinistro de Satanás? Ao guerrear contra Deus e ficar andando atrás dele, o objetivo de Satanás é demolir toda a obra que Deus quer realizar, para ocupar e controlar aqueles a quem Deus quer ganhar, para extinguir completamente aqueles a quem Deus quer ganhar. Se eles não são extintos, então eles se juntam às posses de Satanás para serem usados por ele. Esse é seu objetivo. Amém. Refleti sobre essas palavras e entendi que, enquanto Deus opera para salvar o homem, Satanás vem atrás, corrompe e prejudica o homem, interfere e destrói a obra de Deus. É determinado pela essência maligna de Satanás. Pregamos e testificamos de Deus para salvar pessoas, mas Satanás não tolera isso. Continua tentando nos obstruir e assediar com a intenção de destruir a obra de Deus, afastando-nos e fazendo-nos trair a Deus. Perdemos sua salvação e vamos para o inferno.
Eu tinha que perceber os truques de Satanás e evitar suas armadilhas. Quando percebi isso, li a palavra de Deus com os irmãos, para que entendessem a verdade e percebessem os truques de Satanás. Comuniquei-me com eles. Sabem por que nos deparamos com tantos obstáculos quando cremos em Deus? É porque sempre vivemos sob o império de Satanás. Mas agora que cremos em Deus, aceitamos sua salvação e ouvimos sua palavra, não adoramos mais Satanás. Ele não quer que sejamos salvos por Deus. Por isso usa pessoas próximas a nós para nos assediar, a fim de nos impedir de acreditar no Deus verdadeiro, voltar a nos dominar e corromper, e fazer-nos perder a chance de ser salvos por Deus. Não podemos ser enganados por Satanás. Depois, comuniquei-lhes essas verdades. A diferença entre o Deus verdadeiro e os falsos, de onde vem o budismo e só há um Deus verdadeiro. Após a minha comunhão, um irmão disse: agora entendo que quando cremos em Deus e aceitamos sua obra, somos obstruídos e assediados por não adorarmos Satanás. Ele faz de tudo para impedir que creiamos em Deus e trilhemos a senda certa. Precisamos ter discernimento e não cair nas armadilhas de Satanás. Uma irmã disse: agora entendo o que é o Deus verdadeiro e o que são deuses falsos. Só o Deus verdadeiro é capaz de criar os céus e a terra, tudo, e também a humanidade. Ele não só criou tudo, ele governa sobre tudo. Nos provê com nosso pão de cada dia em abundância. Um Deus falso não consegue nem criar um inseto, muito menos os céus e a terra. Por isso, não devemos crer neles. Fiquei muito comovido quando ouvi tudo isso. Na batalha espiritual contra Satanás, entenderam a verdade a partir da palavra de Deus e perceberam os truques de Satanás. Nenhum deles tropeçou. Ao contrário, estavam ainda mais determinados a seguir a Deus. Isso foi alcançado pela palavra de Deus. Minha fé em Deus também se fortaleceu muito. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu soube que o diretor teve várias conversas com você e começou a persegui-lo, proibindo que você pregasse na escola. Sim. Uma vez, o diretor me atacou fortemente. Ele disse: Jonas, ouça. Essa é a terceira vez que tive que chamá-lo. Não me obrigue a dizer o que você já sabe. Você ficou famoso. Todos sabem que você tem pregado na escola. Devemos ser professores, transmitindo conhecimento aos alunos. Por que está transmitindo sobre a fé em Deus? Todos os aldeões aqui são budistas. Devemos obedecer aos seus costumes e ensinar-lhes a fé deles. Sua pregação teve um impacto forte sobre a nossa escola. Está tentando arruinar nossa reputação? Quer ser desprezado pelos alunos e pelas suas famílias? O que você está fazendo não é profissional nem ético. Você não é digno de ser professor. Se não acordar, será transferido no final do semestre. O que você pensou quando o diretor disse isso? Fiquei ressentido. E sabia que essas palavras vieram do diabo Satanás. Ele só queria que as pessoas seguissem o diabo e não permitiria que elas adorassem a Deus. Fé em Deus é a coisa mais justa, mas aos olhos dele era maligna. Vi que esses diabos distorcem os fatos e não distinguem entre o certo e errado. Transtornado, voltei para o dormitório. E eu não sabia o que aconteceria em seguida. E inconscientemente, comecei a considerar meu futuro novamente. O que aconteceria se realmente fosse transferido? Eles me enviariam para a linha de frente? Como eu enfrentaria a situação terrível na linha de frente? Como eu poderia crer em Deus? Ainda poderia ser salvo? Esses pensamentos encheram meus olhos de lágrimas. Não consegui dormir naquela noite. Fiquei sentado à mesa, orando a Deus sem parar. Deus, por que não consigo não ter medo nessa situação? Pensei em como Satanás corrompe as pessoas, como a palavra de Deus diz. Deus diz:
O primeiro é controle e coerção. Satanás fará tudo o que puder para controlar seu coração. O que significa coerção? É forçá-lo e ameaçá-lo para você lhe obedecer, com as consequências de o não fazer. Você teme e não o desafia, e então submete-se a ele. Ao refletir sobre a palavra de Deus, entendi mais sobre a face horrível de Satanás. Ele sabia do meu medo de ser enviado para a linha de frente, onde estaria em perigo mortal constante. Esse medo da morte era minha falha fatal e minha maior fraqueza. Satanás usou o diretor para me assediar e me ameaçar sobre uma transferência, para que eu recuasse e cedesse a ele, desistindo do meu dever e não testificar mais de Deus. Parecia que o diretor estava fazendo o que era melhor para mim, mas, na verdade, estava me coagindo a parar de pregar, para salvar sua reputação. Não me permitia pregar o evangelho da salvação de Deus, mas queria que eu pregasse o caminho de Satanás e cedesse a ele. Vi o verdadeiro rosto maligno do diretor. Eu tinha ganhado algum discernimento e sabia que esses eram os truques de Satanás. Sabia porque me senti tão constrangido ao pregar. Era porque eu temia a morte. Temia que, uma vez transferido para a linha de frente, para defender a fronteira, eu pudesse ser morto a qualquer momento. E temia ainda mais que, após a morte, não tivesse como crer em Deus e ser salvo. Por isso, eu me contive e me desanimei. E como você reverteu esse estado? Depois disso, levei esse estado para diante de Deus em oração, pedindo que Ele me guiasse a superar esse medo da morte. Li uma passagem da Palavra de Deus. Deus Todo-Poderoso diz: como aqueles discípulos do Senhor Jesus morreram. Entre os discípulos, houve aqueles que foram apedrejados, arrastados por cavalo, crucificados de cabeça para baixo, desmembrados por 5 cavalos. Todo tipo de morte sobreveio a eles. Qual foi a razão da morte deles? Eles foram legalmente executados por seus crimes? Não. Eles foram condenados, espancados, repreendidos e executados porque propagavam o Evangelho do Senhor e foram rejeitados pelas pessoas do mundo. É assim que foram martirizados. Qualquer que fosse o meio da sua morte e partida, ou como aconteceu, não foi como Deus definiu os desfechos finais daquelas vidas, daqueles seres criados. Isso é algo que você deve ver com clareza. Longe disso, eles usaram precisamente aqueles meios para condenar este mundo e testificar dos feitos de Deus. Esses seres criados usaram sua vida, que é tão preciosa. Eles usaram o último momento de sua vida para testificar dos feitos de Deus, para testificar do grande poder de Deus e para declarar a Satanás e ao mundo que os feitos de Deus estão certos, que o Senhor Jesus é Deus, que Ele é o Senhor e é a carne encarnada de Deus. Até mesmo no momento final de sua vida, eles nunca negaram o nome do Senhor Jesus. Isso não era uma forma de julgamento sobre este mundo? Eles usaram sua vida para proclamar ao mundo, para confirmar aos seres humanos que o Senhor Jesus é o Senhor, que o Senhor Jesus é Cristo, que Ele é a carne encarnada de Deus, que a obra de redenção que Ele preparou para toda a humanidade permite que a humanidade continue viva. Esse fato é para sempre imutável. Aqueles que foram martirizados por espalharem o Evangelho do Senhor Jesus, até que ponto eles cumpriram seu dever? Foi ao grau máximo? Como o grau máximo se manifestou? Eles ofereceram sua vida. Isso mesmo.
eles pagaram o preço com a vida. Família, riqueza e as coisas materiais desta vida são todas coisas externas. A única coisa que é interna para si mesmo é a vida. Para toda pessoa que vive, a vida é a coisa mais digna de ser valorizada, a coisa mais preciosa, e surpreendentemente, essas pessoas foram capazes de oferecer seu bem mais precioso, a vida, como confirmação de e testemunho do amor de Deus pela humanidade. Até o dia em que morreram, elas não negaram o nome de Deus, nem negaram a obra de Deus, e usaram o seu último momento de vida para testificar da existência deste fato. Essa não é a mais elevada forma de testemunho? É a melhor maneira de se fazer o dever. Isso é que é cumprir-se a responsabilidade. Quando Satanás os ameaçou e aterrorizou, e no fim, até mesmo quando ele os fez pagar o preço de sua vida, eles não revogaram sua responsabilidade. Isso é que é cumprir o dever ao máximo. O que quero dizer com isso? Minha intenção é fazer com que vocês usem o mesmo método para testificar de Deus e para propagar o Evangelho? Você não precisa necessariamente fazer isso, mas deve entender que é sua responsabilidade, que se Deus precisar que você o faça, você deveria aceitá-lo como obrigação moral. As pessoas de hoje têm medo e preocupação dentro de si. Mas qual é a utilidade desses sentimentos? Se Deus não precisar que você o faça, para que se preocupar com isso? Se Deus precisar que você o faça, você não deve fugir dessa responsabilidade nem rejeitá-la. Você deve cooperar proativamente e aceitá-la sem preocupação. Independentemente de como se morra, não se deve morrer diante de Satanás e nem morrer em suas mãos. Se alguém for morrer, ele deve morrer nas mãos de Deus. As pessoas vieram de Deus e para Deus retornam. Tal é a percepção e a atitude que um ser criado deve possuir. Essa é a verdade final que se deve entender ao espalhar o Evangelho e cumprir seu dever. Deve-se pagar o preço com a própria vida para propagar e testificar do Evangelho de Deus encarnado, cumprindo a sua obra e salvando a humanidade. Se você tem essa aspiração, se pode dar testemunho dessa forma, isso é maravilhoso. Se ainda não possui esse tipo de aspiração, você deve, pelo menos, cumprir adequadamente a responsabilidade e o dever que se encontram diante de você, dando o restante a Deus. Talvez então, conforme passarem os meses e anos e sua experiência e idade aumentarem e seu entendimento da verdade se aprofundar, você perceberá que tem uma obrigação e uma responsabilidade de oferecer a sua vida para a obra do Evangelho de Deus, até o fim de sua vida. Amém. A palavra de Deus me mostrou que na era da graça, os discípulos do Senhor Jesus foram condenados e perseguidos por pregarem o Evangelho de Deus. Mas não importavam os processos ou meios pelos quais morriam. Eles não representavam seu desfecho final. A vida e morte do corpo de uma pessoa não indica como será seu desfecho. Certo. Embora a perseguição fatal dos discípulos do Senhor Jesus possa parecer algo ruim, mas foram martirizados para cumprir a comissão de Deus, e Deus comemora isso. Confrontados com as forças malignas de Satanás, testificaram da obra de Deus, sem se importarem com sua vida ou segurança, tornando seu testemunho ainda mais forte e derrotando Satanás. A vida é a coisa mais preciosa que uma pessoa tem,
mas eles sacrificaram isso para testificar de Deus e anunciar a obra ao mundo. Esse é o maior testemunho. Sim. Senti-me humilhado e envergonhado ao refletir sobre as palavras de Deus. Quando o diretor me alertou de que eu seria transferido se voltasse a pregar, fiquei com muito medo. Eu temia que fosse enviado à linha de frente e que, quando morresse, tudo acabasse para mim e que eu não fosse salvo. Prezava demais minha vida e não tinha coragem nem testemunho. Comparado aos apóstolos, eu estava ficando muito aquém. Refleti sobre a origem da minha vida e sobre como foi dada por Deus. Deus decide quando morremos e ninguém vive um minuto a mais que isso. Se Deus protege uma pessoa e não permite que morra, mesmo que esteja no lugar mais perigoso, não morrerá. Os humanos não controlam a própria vida nem a morte, muito menos seu desfecho final. Isso está nas mãos de Deus. Sim. O Senhor Jesus disse: "Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á." Quando pregamos e testificamos de Deus, enfrentamos muita perseguição e adversidade. Como os discípulos do Senhor Jesus, alguns podem ser perseguidos até a morte por pregarem e testificarem de Deus. Mas sua alma está nas mãos de Deus. Mesmo que seu corpo esteja morto, isso não significa que eles não tenham um desfecho final. Tudo está nas mãos de Deus e é arranjado por Ele. Sim. Se eu não cumprisse meu dever, nem pregasse o evangelho por cobiçar a vida e temer a morte, apesar de não ser enviado para a linha de frente ou para um perigo mortal, aos olhos de Deus, seria um cadáver ambulante, um homem morto, que no fim precisa ser expulso. Devia arriscar tudo, até minha vida, para seguir Deus e pregar o evangelho. Se de fato fosse para a linha de frente, iria me submeter aos arranjos de Deus e poderia pregar aos soldados e trazer mais pessoas para diante de Deus. Mesmo que um dia eu realmente fosse perseguido até a morte por pregar e testificar de Deus, isso seria permitido por Deus e quis me submeter. Pensando nisso, decidi diante de Deus que continuaria pregando e testificando dele e que eu não permitiria ser constrangido por ninguém. Sim. A vida e a morte das pessoas nada tem a ver com seu desfecho. Quando você entende isso e está disposto a desistir da sua vida, deixa de ser constrangido. Sim. Depois disso, orei a Deus diariamente e continuei pregando e comunicando a palavra de Deus aos outros. Revisei as lições com os meus alunos e arranjei horários de reunião para eles durante as férias. E eles se tornaram mais ativos. Graças a Deus. Depois das provas, vi que esses irmãos estavam tirando notas muito boas, com médias em cada matéria entre 76 e 98 pontos. Todos eles passaram. Fiquei maravilhado. O diretor viu as boas notas da minha turma e me disse: "Sua turma obteve as melhores notas da escola. Por isso decidimos que você será o professor deles no próximo semestre. Desejo-lhe o melhor." Fiquei muito feliz quando ouvi isso, pois era muito mais do que esperei. Isso me lembrou de uma frase do livro de Provérbios na Bíblia: "Como corrente de águas é o coração do rei, na mão de Jeová. Ele o inclina para onde quer." Tudo está nas mãos de Deus. Ele controla o nosso destino. Contanto que eu creia em Deus e coopere com Ele, Ele abrirá uma senda para mim. Ainda prego o evangelho no campus, lidero os irmãos nas reuniões, e mais pessoas têm aceitado a obra de Deus nos últimos dias. Graças a Deus. Lembrando-me dos dias de pregação, ganhei muito e sei que isso foi orientação de Deus. Graças a Deus Todo-Poderoso. Graças a Deus.